E aí, pessoal, professor Gabriel Ruiz com vocês em mais uma questão. Essa questão aqui sobre sistema operacional e é Linux, ainda vai falar sobre comandos. E é algo que muita gente, quando está estudando, não gosta. Primeiro, que muita gente não vai instalar o sistema operacional Linux para poder treinar. E é extremamente importante. Se você não ter contato com o sistema operacional, os comandos em si, vai ser muito mais difícil da gente pegar esse conteúdo e assimilar ele, principalmente para a prova, porque tem comandos, por exemplo, comando CP, que a gente pode fazer o que com esse comando CP? A gente pode até decorar o comando, mas aí vai chegar na prova, ele colocar para a gente lá o CP e o CD. A pessoa ela vai poder confundir na hora da prova, e aí ela pode errar uma questão que era simples e acabar, por exemplo, perdendo a aprovação por causa de uma questão. E é muito chato isso. Então, para isso, eu trouxe para vocês hoje aqui uma dica muito bacana. E vamos lá, né? Vamos primeiro ver o que a questão fala. Ela fala simplesmente assim: no sistema operacional Linux, o comando ls é utilizado para. Então, pessoal, basicamente aqui, ele só quer saber para que serve esse comando ls. Então, circula aqui, para que serve o comando ls. Né? Antes de chegar a dica, a gente abrir ali o nosso navegador. O comando ls, ele vem do inglês list, né? Ou seja, ele vai pegar para a gente, e essa palavra aqui é mais fácil, essa palavra em inglês aqui, ele vai listar algo para a gente, né? Se a gente dá esse comando em um diretório, por exemplo, a gente está na pasta home, na pasta do usuário, digamos que você é o Joãozinho, você está lá na sua pasta do seu computador, barra home, barra, aqui era para ser um M, hein? barra João. E aí você vai lá e deu o comando ls, e ele vai colocar para você os arquivos que tem dentro da sua pasta João, sua pasta ou diretório, beleza? Então, pessoal, peguem a dica aí agora. Você vai lá no seu navegador e aí você vai digitar terminal Linux online. Pesquisei simplesmente isso, né? Terminal Linux online. Eu parei aqui, né? Já fiz para vocês rapidamente para poder não ficar fazendo login na hora ali, mas foi super simples, né? Eu escolhi aqui esse lab.ex, mas também tem esse outro terminal Temple que funciona bem. Cadê? Tem vários, na verdade. Ó, terminal Temple é muito bacana também, você não precisa nem fazer login, é muito bom. Só que esse aqui, por exemplo, lab.ex, né, no caso aqui o HTTPS aqui, da página é labex.io, ele é muito bacana. Você vai entrar simplesmente, e aí ele vai te dar a opção aqui de Practice Now, né, pratique agora, e você vai entrar com o seu e-mail ali. É super simples. Vou deixar a tela aqui cheia para ficar melhor para vocês. E aí vocês entram aqui como se fosse realmente um sistema operacional Linux. Então vocês não precisam baixar para o seu computador um sistema operacional Linux. Aqui vocês têm todo um sistema para vocês treinarem alguns comandos. Por exemplo, eu já estou no diretório home. Aqui a gente sabe que isso aqui é um diretório, né? Ou uma pasta, assim como vocês preferirem dizer. Mas nas provas dos concursos, vocês têm que ter em mente que pode ser chamado de pasta ou diretório. Quando a gente está falando de Windows, é mais comum a gente observar ele falar sobre pasta. Então eu estou aqui nesse diretório e vou dar o comando ls. ls. Vou dar Enter, digitei Enter, e aí ele mostra pra gente que eu tenho um arquivo aqui chamado labex, né? Que é o próprio nome da página, inclusive, né? Então, eu posso digitar esse comando, inclusive, com outros parâmetros. ls, por exemplo, la, que ele vai me listar arquivos ocultos e tudo mais. Olha aqui, ele me lista, me traz uma lista mais detalhada, né? Então eu tenho um diretório ponto, eu tenho um diretório ponto ponto, eu tenho um diretório labex e tem esse outro diretório com esse nome estranho aqui para vocês, né? Quem não conhece, beleza? Por que eu sei que isso aqui é um diretório? Olha aqui, na frente da própria pasta ou diretório, vem uma letra Dzinha aqui, ó, que é de diretório, só que em inglês, né? Directory. E aí a gente tem na frente as permissões do arquivo. Então, pessoal, o comando ls, ele simplesmente lista os comandos que está naquele diretório. E a dica, vamos voltar aqui, e a dica para vocês é justamente isso aí, para vocês entrarem e testarem, treinarem os comandos aqui. Aqui, comando mais que eu posso utilizar, por exemplo, você pode utilizar o comando mkdir, que é um comando que cai bastante, já tem várias questões que cai esse comando na prova. Então, nada mais justo, nada mais prático, nada melhor do que você vir aqui e treinar. Então, vou lá dar o comando mkdir. mkdir, esse comando mkdir, ele serve para quê? Ó, vou dar mais uma dica para você. Peraí, mkdir.
Se eu dou o comando man, deixa eu ver se não vai aqui não, man mkdir, e o comando que eu quero em si, ele vai me mostrar para que serve, né? Como se fosse um manual. Man é de manual, manual em inglês ali, manual, e o comando mkdir. Inclusive, olha aqui, o nome desse comando, mkdir, ele significa make directories, ou seja, ele vai criar diretórios com aquele comando. E ele coloca para a gente também a sintaxe da utilização desse comando. Então, mkdir, opção e o nome do diretório. Eu posso criar ele botando aqui algumas opções, então ele vem com um manual aqui por trás disso. Professor, preciso saber de tudo isso, colocar isso aí? Não, não precisa, mas aqui é uma ajuda para vocês, é uma dica, um a mais para vocês, para aqueles que estão estudando para concurso, que o nível de informática é muito mais elevado, também talvez seja interessante vocês olharem diretamente o manual de cada comando, e aí não tem erro, certo? Então vamos lá, eu vi o manual aqui e vou criar o meu diretório. Deixa eu vir aqui, deixa eu aumentar a tela para vocês. Opa! Vamos lá. Tela somente para vocês. Retornando para cá. Deixa eu dar um zoom. E aí aqui, ó, tem tudo sobre... Beleza? Vou lá, mkdir, pasta-teste. Então, eu vou criar uma pasta, um diretório chamado pasta-teste. Permission deny. E ele não deixou eu criar porque eu não sou um usuário super privilegiado, um usuário administrativo. Então, eu tenho que ser um usuário administrativo. Sudo mkdir pasta-teste. E aí eu criei. Por que esse comando sudo aqui, pessoal? É o comando para dar esse outro comando como um superusuário. Esse sudo significa super user do, certo? Antes de eu mostrar aqui o manual dele, vou colocar aqui, dar um listar, usar o comando ls, e aí a gente tem aquele diretório labex e o pasta-teste que a gente criou agora. Professor, vamos lá, main sudo. E aí ele mostra pra gente tudo sobre o comando sudo, beleza? Então, tem tudo aqui para aqueles que quiserem ler e ver algo a mais. Mas para nossa questão, a gente já consegue respondê-la aqui agora. E aí fala, né, no sistema operacional Linux, o comando ls é utilizado para... A letra A fala sobre mover arquivos de um diretório para o outro. Pessoal, o comando para a gente mover arquivos de um diretório para o outro é o comando mv, comando move. Então, se eu tenho dúvida nesse comando, eu posso ir lá e... Deixa eu... mv, aqui ó, main, quero o manual do comando mv. E ele vai falar, comando mv, move ou rename, de renomear, e o nome do arquivo, ou o local. Ou seja, com esse mesmo comando mv, eu posso tanto mover quanto renomear um arquivo, certo? Então, a gente já tem duas informações sobre esse daqui. A letra B fala sobre alterar permissões de arquivo. Pessoal, para a gente alterar, a gente utiliza o comando chmod. chmod, as permissões e por aí vai. Eu posso fazer um vídeo, inclusive, aqui só sobre permissões, só sobre alguns comandos que mais caem em concurso para vocês, beleza? Quem quiser que eu faça um vídeo sobre isso, só deixa aí o seu comentário sobre o que você quer que eu faça, aí o vídeo eu faço para vocês. A letra C fala sobre listar os arquivos e diretórios do sistema de arquivos, e foi justamente o que a gente observou quando a gente fez o comando list, né? Então a gente já marca aqui, já tem a nossa alternativa correta. A letra D, pessoal, ela fala que exclui arquivos permanentemente. E para excluir arquivos, a gente dá o comando rm, de remove. E a letra E, criar novos diretórios no sistema, que foi o comando mkdir, que a gente observou também. Para não demorar muito e a gente ir direto ao assunto, eu vou parar por aqui, né? Mas qualquer um desses comandos a gente pode ir lá e pesquisar. Por exemplo, o comando chmod. Vou colocar lá, manual, man, chmod. E verificar os parâmetros, como é que eu utilizo, né? Chmod significa Change File Mode Bits, né?
um exemplo aqui para vocês, deixa eu ver se ele vai sair. ls-la. Aqui nesse arquivo, nessa pasta, nesse diretório que a gente criou, pasta-teste. Ele é um diretório. O dono do arquivo, ele tem as permissões rwx. Aqui no meio também são mais 3 permissões para o usuário que faz parte do grupo dele, para o grupo. Então ele tem R e X, né? Esse traço é a ausência do W. E o último também, outros, né? Faz R e X. O que seria isso? São as permissões. Que permissões são essas? Vamos colocar aqui. Para não alongar muito, né? Vou ser mais rápido aqui nesse. Depois eu faço um vídeo só sobre permissão de arquivos. RWX. R é read. W, write. E X é igual a execute. Ou execute. Ou seja, é leitura. Vou dar um traço aqui para não separar, né? Leitura, escrita ou execução. Essas são as 3 permissões que eu posso ter em um arquivo, certo? Um arquivo ou diretório. Permissão de leitura, de escrita e de execução. Para a gente modificar isso aí, eu vou colocar em outra aula para a gente poder não ficar avançando cada vez mais nesse vídeo, esse vídeo ficar simplesmente direto. Beleza, pessoal? Então, o nosso vídeo de hoje a gente respondeu essa questão. E para mais vídeos e mais sugestões, vocês deixem aí o comentário e a gente volta com as próximas aulas, beleza? Valeu e até a próxima!